Está ouvindo? Bom, como foi falado, né, meu nome é Pedro, e eu estou como coordenador, sou professor do Departamento de Psicologia Clínica, e a pesquisa, como foi também falado, intitulada Impactos da Pandemia do Coronavírus para a Psicologia nas Políticas Públicas. É uma pesquisa tocada pelo nosso grupo, chamado Psicologia e Ladinidades. Pode passar o slide, por favor. Então, os nomes estão aí colocados, né, de todos nós que fazemos, e também uma parceria interinstitucional com 2 pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pode passar, por favor, o slide. O slide não está aparecendo. Slide aí. É, pode passar o slide, por favor. Calil, não está aparecendo para mim o slide. Se alguém puder passar os slides, senão eu vou Só falando. um minutinho, aqui, só um minutinho. Aí você vai falando. Tá, beleza. Justificar aqui, para além das questões óbvias do que a UNB está fazendo, né, de juntar todos os projetos de pesquisa e de extensão. Ótimo. Tudo certo agora, professor? No que diz respeito, né, à própria conjuntura vivenciada, né, uns probleminhas aí nos slides eu vou falando aqui, porque senão vai tomar um tempo, né. Bom, mas estão só em termos gerais, porque não tem como a gente aprofundar, né, esse crise estrutural do capitalismo, uma crise que é econômica, política, humanitária, acentua e se intensifica, né, com a adição de mais uma faceta crítica, né, a adição de mais uma faceta de crise, que essa, por sua vez, inclusive, recrudesce todas as outras e complexifica ainda mais o panorama vivido, né. Isso traz para a gente uma série de impactos, né, que eu acho que nem são óbvios, né, que a gente está vivenciando na pele, né, desde impactos objetivos, mais evidentes, isso, né, o número de mortes, de genocídio, né, aumento do desemprego, da vida de modo geral, mas Acredito que tivemos um problema técnico aqui com o Pedro Henrique. Vamos esperar ele restaurar a conexão dele. Sim, te ouvimos. Beleza, desculpa, caiu aqui a internet, peço perdão. Bom, como eu estava falando, então, mas também temos uma série de impactos subjetivos, né, intensificação do sofrimento, como expressão da própria agudização das condições de vida, societárias de modo geral, sobretudo no que diz respeito à psicologia, né, específica à psicologia, e entendendo que todas essas consequências, elas têm que ser pensadas, né, de acordo com as consubstâncias etnia e gênero, né, de modo que elas não se dão de maneira indiferente. Então, todos esses elementos têm que ser considerados. Pode passar, por favor. E aí, nisso, a psicologia é convocada, né, a dar suas contribuições, mais especificamente no âmbito das políticas públicas, né, até mesmo entendendo esses instrumentos centrais para o enfrentamento da própria pandemia, né, o grosso que a gente pandemia, tanto no que se refere às implicações objetivas e subjetivas, que aqui a gente entende, né, de maneira conjunta, essa separação que eu fiz no início é mais de cunho didático, né, esse enfrentamento está sendo feito sobremaneira pelas políticas de saúde, por meio do SUS, de assistência social, por meio da assistência social, do SUAS, de educação,
e reticências aí, afins, né? Só que, ao mesmo tempo, são subfinanciadas, a despeito da relevância e importância que elas têm, né? Não de aspectos estruturais, financeiros, econômicos, inclusive isso desempenha um papel no financiamento das políticas no próprio espraiamento da Covid, né, no aumento da letalidade. Sabemos que se tivéssemos um SUS, né, que não fosse subfinanciado, um SUAS igualmente, né, não subfinanciado, a gente saberia que esse enfrentamento à pandemia, né, do coronavírus, seria mais qualificado, né? A gente, inclusive, não teria. Nesse sentido, então, é intensificado o valor e a necessidade de se abordar essas políticas, pesquisas de projetos inúmeros de extensão, no que se refere, sobretudo, ao presente contexto. Pode passar. E de maneira bem sintética, né, no que se refere à psicologia nas políticas públicas, né, não tenho muito tempo para falar, mas, assim, é muito longe, que se dá sobretudo no período de reabertura democrática, organização de um setor de bem-estar social, um setor social, e a psicologia é convocada a atuar, né, das políticas. Pode falar, pode passar, por favor. E aí eu trago alguns dados, né, só para a gente ter uma ideia de como é que a psicologia está inclusive disposta, né, organizada no âmbito das políticas sociais. Pode passar o slide, por favor, rapidamente, né, em torno aí de 67 mil positivos, no SUAS temos 20, né, nos principais serviços, no SINASE, que é das medidas socioeducativas, sistema prisional e educação, a lei do final do ano passado, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais na educação básica. Então, assim, né, está posto a presença da psicologia nas políticas públicas e, dada a centralidade dessas estratégias e ferramentas no presente contexto, cabe a nós entender, né, tendo, né, esse trabalho para os psicólogos e psicólogas. Pode passar, por favor, as nossas justificativas, né, o que nos fez chegar até aqui. O nosso objetivo geral é compreender as implicações da pandemia e psicólogos nas diferentes políticas setoriais, com os seguintes objetivos específicos, né, conhecer um pouco mais essa realidade de trabalho, identificar os principais desafios, mas, ao mesmo tempo, algumas potencialidades que têm sido pensadas, comparar as implicações das pandemias para as diferentes políticas sociais, né, saúde, assistência social, por aí vai, e reconhecer também quais ela pode fornecer para o enfrentamento da pandemia. Pode passar. Em termos de método, né, também um estudo de caráter exploratório descritivo, com abordagem mista. A gente está fazendo um levantamento, né? Na verdade, esse levantamento ocorreu por meio de questionário online, um survey, pela plataforma da Google, de junho a julho. Então, foram coletadas informações com psicólogos que atuam para participar, forjando essa amostra por vão ser de cunho mais descritivo, as análises na abordagem quantitativa, e na qualitativa uma análise de... E aí, como eu falei, né, esses dados foram coletados. Pode passar os slides, né? A gente está, no presente momento, se debruçando sobre ele. Eu trouxe aqui alguns resultados preliminares bem sintéticos, né? Responderam 125 pessoas, o perfil predominante de mulheres, né, brancos, com parte, né, em termos de formação e especialização da psicologia, também da psicologia social e interfaces aí com a saúde. A maior parte desses psicólogos e psicólogas estão no levar em consideração a importante presença no SUAS, na assistência social, na educação e nas medidas socioeducativas. Pode passar. E alguns também resultados mais de cunho qualitativo que eu trouxe aqui de maneira sintética para apresentar para vocês, né? Em termos de principais dificuldades, impossibilidade presencial, volume de trabalho sobrecarga, né, que se avolumaram no presente momento por conta das condições de vida precarizadas, por conta do próprio carências estruturais que são históricas dessas políticas, como eu falei, né, mas que se recrudescem e intensificam com a situação, somadas a outros exemplos próprios do momento, né, como insuficiência e ausência de equipamentos básicos de biossegurança, que muitos deles relatam.
Em termos de atividades demandadas, as principais são acolhimento, sobretudo nessa lida com a subjetiva do momento, na saúde mental, atividades educativas, orientações, atendimento, as próprias ações de garantia de acesso a direitos dessas políticas, sobretudo no Sul. Em termos de possibilidades que eles vêm aventando e desenvolvendo no decorrer dessa conjuntura, temos aí a utilização dos recursos que eles têm à disposição, que são precários, e eles explicitam isso de maneira muito evidente, mas também indo além deles, né, utilizando muito a própria criatividade dos profissionais, o que não é mas requer. Né? Então, são movimentos que envolvem, né, a possibilidade de atualização, capacitação. E aí, finalizando, né, como os horizontes que a gente vê, inclusive já para o presente, né, não só para o pós-pandemia, mas para o próprio pandemia, né, e não é muito bom esse horizonte, né, o recrudescimento das mazelas e antagonismos sociais que são próprios da nossa estrutura social, da nossa sociedade, que, como eu falei, se intensificam em decorrência da crise, dessa faceta crítica que a gente está vivendo, dessa crise estrutural, a precarização, e aí, isso ainda mais a defesa dessas políticas sociais como imperativo, tem um errinho de português, ainda mais a importância da psicologia nessas políticas públicas e a sua atuação nelas. Para falar, então, as referências, e é isso. Muito obrigado pelo espaço e parabenizo aí todo mundo que está fazendo essa infraestrutura e organizando esse momento, tá bom? Um abraço. Obrigado, professor Pedro, muito importante.